Protocolo com carga, todo mundo quer, né? Pelo menos para adiantar o serviço, né? Todo mundo quer dar carga em protocolo, só que isso a gente precisa de uns pré-requisitos, né? De um planejamento correto, né? Para a gente poder ter maior, digamos assim, ter maior chance, maior previsibilidade da carga, tá? E assim, eu vou entrar com alguns pontos, só para vocês entenderem, né? Pré-requisitos para carga de protocolo. Tá tudo bem aí, gente? Tá me ouvindo bem? Então, né, pessoal do YouTube tá bem. Né? Primeiramente, isso é básico da implantodontia, não é a questão da cirurgia guiada, mas com a cirurgia guiada fica mais fácil da gente fazer isso. Mas, assim, pré-requisitos para carga, qual que é? Quais são, né? Primeiramente. Planejamento reverso, claro, torque, estabilidade do implante, da prótese, né? Não adianta nada você querer lá, eu quero fazer um protocolo, se você não tiver pelo menos esses 3 pontos bem alinhados entre si, para que você tenha uma boa chance de ter carga. Gente, o que eu estou falando aqui não é novidade, né, para ninguém, tá bom? Não é novidade para ninguém, né? Mas, às vezes a gente se esquece disso, né? Esquece essa parada aí, tá bom? Eu vou entrar em cada um deles, tá bom? Nesses 40 minutos aí, tá? Vamos lá. Planejamento reverso, tá? Cara, eu sei que muita gente, quando pega um protocolo, né, para fazer, seja ele com nivelamento, sem nivelamento, a gente quer o máximo, né, de precisão nesse tipo de caso. Bom, claro, a gente quer ter segurança para não errar, né? E muitas vezes a gente peca primeiramente nesse tipo de planejamento, tá? Hoje, na era eu estou falando, gente, obrigatoriamente aqui de implantodontia guiada. Você tem que entender o seguinte, a gente trabalha com implantodontia guiada, então, assim, para a gente fazer protocolo com carga, a gente vai trabalhar com todo o fluxo digital, tá? Desde o planejamento até a execução, tá? Guiado. Bom, se você acha que a gente vai fazer aqui sem ser guiado, cara, essa live não é para você. Tá bom? Não é mesmo. Bom, aqui é só para quem quer entender um pouco da parte de implantodontia guiada, tá? Então, quando a gente começa a fazer um protocolo, planejamento de protocolo guiado, o que a gente precisa? Primeiramente, a gente precisa do planejamento reverso. Isso não é novidade para ninguém, vocês aprenderam isso em implantodontia, só que muitas vezes a gente esquece isso, negligencia isso no dia a dia, seja ele unitário ou seja ele múltiplo. Mais em unitários, que a gente negligencia, né? Os colegas, uma boa parte dos colegas negligencia essa parte unitária, e nos múltiplos, muita gente ainda mantém esse tipo de planejamento, mas é porque sabe que os múltiplos, o pepino é maior, tá? Então, assim, o que eu não entendo é por que faz planejamento reverso para os múltiplos e para o unitário não, tá? Só para vocês entenderem. E o planejamento reverso para protocolo, ele é um pouquinho diferente do que a gente faz à mão livre, né, no método convencional. Ele me dá tanta informação que facilita isso na hora da execução, tá? Só um comparativo, sim, quando a gente faz, como é que a gente faz a mão livre? Né? A mão livre, você vai lá, pega um caso, vamos falar em caso de edento, tá, gente? Não estou falando nem em caso de nivelamento ósseo, que é mais complicado, mas com a guiada fica mais fácil. Tá? Você vai lá, monta, se o paciente tem uma prótese total, você duplica essa prótese total do paciente, se ele não tem a prótese total, se não tem a prótese total, você vai lá e faz um enceramento para o paciente, né, e manda fazer uma moldeira, né, um guia multifuncional. Tá? Que esse guia multifuncional ele vai te dar uma noção, né, ela vai te dar uma noção do posicionamento dos dentes, para que isso sirva de referência para você posicionar os seus implantes ali à mão livre, né, baseado no seu próprio conhecimento ali, de implantodontia. É assim que funciona quem faz protocolo. A nível de angulação de implante, enfim, um monte de coisa, tá? É assim que funciona o protocolo. Na implantodontia guiada, funciona diferente, tá? Na implantodontia guiada, a gente vai definir todos os posicionamentos dos implantes
previamente no software, seja ele gratuito ou pago. Nós vamos definir as inclinações dos implantes no software, o tamanho dos componentes no software, entendeu? Ou seja, tudo que eu preciso me preocupar durante o pós-cirúrgico ali, né, durante a cirurgia, né, terminando a instalação dos implantes, né, eu já vou ter isso já no meu radar para eu conseguir fazer a minha cirurgia. Então, o que a gente ganha com isso? Tempo. Para começar, tempo. Eu estou planejando tudo no software, né, e para chegar na hora da cirurgia, ficar mais efetivo. Gente, mas é planejamento, não é simplesmente pegar tomografia. Eu não estou falando tomografia. A gente precisa de tomografia, vocês viram a aula de ontem, falando sobre esse tipo de exames para a gente fazer casos de implantodontia guiada. É tomografia, STL, né? E tudo isso junto dentro de um software de planejamento cirúrgico, tá? Para que a gente tenha muita previsibilidade no nosso tratamento. E outra coisa, não adianta nada esse implante estar planejado no software, que eu sei que muita gente vai lá, compra um software, adquire... Tem software gratuito, né? Tipo um Blue Sky, vai lá, bacana, tá bom? O Blue Sky é muito legal, a gente consegue planejar vários casos no Blue Sky, só que só o planejamento virtual não te garante que o implante vai ficar na posição. Você precisa de um planejamento virtual, você precisa de um guia cirúrgico para isso. Me perguntaram até se a única forma de colocar o implante na posição é através da cirurgia guiada. Eu falei assim, não é só a única forma. Só que a cirurgia guiada é a mais precisa. Entendeu? A cirurgia guiada, ela diminui a sua curva de aprendizado, ela encurta a sua curva de aprendizado. Entendeu? Do que você ali tentando várias vezes, não acerta a angulação, tem que trabalhar com um componente X ou Y que não estava programado. Com a cirurgia guiada, eu não tenho essa história. O componente angulado que foi planejado é aquele componente angulado que vai ser utilizado, entendeu? O braço de alavanca do meu protocolo vai ser aquela medida calculada antes. Gente, isso é mega importante, tá? Mega importante. É muito mais fácil eu já ter o desenho de uma prótese, dentro desse desenho da prótese eu conseguir fazer já uma prévia de como será o meu protocolo, né, a nível de medidas, todo mundo sabe, né, de cantilever, de braço de alavanca, tá? Do que fazer a mão livre, tá? E às vezes um protocolo não ficar na posição que você quer dizer, gostaria, tá? E depois você vai sim fazer o protocolo, mas existe uma chance talvez de ter um BO, né, ou um cálculo errado daquelas medidas de braço de alavanca. Todo mundo sabe disso, né, gente? Né? O braço de alavanca é 1,5 vezes a distância entre os implantes, né? Não vou desenhar aqui para vocês, mas aqui fica mais fácil. Pronto, aqui fica mais fácil, tá? Vamos ver essa imagem para vocês. Pronto, fica mais fácil. Né? Então, esse aqui é um caso de protocolo, beleza? Que vai ser executado, na verdade já foi executado, tá? E como é que a gente planeja isso? Primeiro a gente tem a DICOM da prótese do enceramento do paciente, tá? Gente, isso aqui é DICOM, não é escaneamento da prótese, tá? Prótese total, para a gente fazer protocolo, a gente não é necessário escanear a prótese. Estou abrindo o jogo aqui. Tá? Casos totais, onde o paciente já possui uma prótese, a gente faz tomografia da prótese. Tá bom? E nessa tomografia gera uma imagem em STL, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. Bom, então não precisa escanear a prótese. Eu sei que tem muita gente escaneando a prótese desnecessariamente, tá? É só você fazer uma dupla DICOM, um duplo DICOM, tá? Então aqui foi planejado um protocolo, né? E planejado o posicionamento dos implantes, previamente. Aleatoriamente, nesse caso? Não foi aleatoriamente esses implantes estão aí. Tudo foi calculado baseado na função do protocolo, né? Distâncias, eu vou tentar gerar essa imagem aqui para ficar, deixa eu ver se vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Vou gerar essa imagem aqui, pronto, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem aqui, peraí. Pronto.
Vou botar aqui. Agora vai ficar mais fácil. Pronto. Como é que a gente calcula o protocolo? Braço de alavanca. Não é novidade, né? Deixa eu pegar aqui. A gente calcula como? Deixa eu colocar aqui. Gente, pode falar, escrever, falar o que vocês quiserem. Tá? Vou botar aqui vermelhinho para ficar bonito. A gente calcula basicamente nisso aqui. Não é? Tá errado? Não? Só para vocês verem como é que a gente calcula isso para fazer o trabalho na... Então, basicamente, o meu braço de alavanca, né? Ele tem que ser aqui, né? 1,5 vezes. Vou botar em verdinho aqui para você entender. Né? 1,5 vezes a distância, né? Entre os implantes. Tá? Só que isso tudo foi calculado dentro do planejamento. Não tem como a gente calcular isso somente com uma tomografia. Tá? Não tem. O braço de alavanca, muitas vezes, ele vai ser definido somente na prótese. Depois, se você faz a mão livre. Porque você vai ter os implantes colocados, e a partir desses implantes colocados é calculado. Gente, isso aqui que eu estou falando não é nenhuma novidade. Vocês aprenderam isso em implantodontia. Tá? Em prótese sobre implante, perdão. Tá? Não é nenhuma novidade o que eu estou falando aqui. Tá bom? Nenhuma. Nenhuma mesmo. Tá? Então, só para a gente entender um pouquinho, teoricamente, a minha prótese tem que vir até esse ponto. Não é muito mais fácil eu calcular isso antes? É o que eu estou falando. Através de um planejamento. E já deixar os implantes bem posicionados. Quer dizer, no virtual, né? Óbvio, depois tem que fazer a parte cirúrgica. Não é muito mais fácil isso do que eu ficar depois, vamos ter que diminuir aqui. Ou às vezes o laboratório passou batido, lá não se atentou a esse detalhe. É mais fácil ou mais difícil? Vocês que me dizem. Tá? Bom, é muito mais fácil eu já saber disso aqui previamente. Vou botar aqui em vermelhinho, botar em azulzinho. Tá? Do que na hora de fazer a prótese. Gente, todo o trabalho nosso é baseado no planejamento reverso. Se hoje eu tenho recurso para fazer um planejamento reverso virtual, gente, vocês vivem num mar de rosas hoje em dia na implantodontia. Quem tem mais de 15 anos aí na implantodontia sabe o que eu estou falando. Tá? Sabe muito bem. Estou falando quem tem mais de 15 anos. A gente tinha esse recurso lá atrás? Não tinha, pô. Para calcular isso antes. Hoje em dia vocês têm, não estão usando por quê? É difícil? Não, é muito mais fácil. Entendeu? Todo mundo preocupado com faceta, com harmonização e o escambau, mas o cara implanta odontista e esquece de fazer isso. Entendeu? Todo mundo preocupado em comprar um monte de motor, fazer fotinha bonita, não sei das quantas, mas esquece de fazer isso. Né? Você tendo isso em mãos, você aumenta a chance de fazer mais protocolos no consultório. Né? Porque fala assim, porra, tem como eu planejar, qual é a chance de dar BO aí? Pelo menos na prótese. Né? Tá tudo calculado, planejado, certinho, não estou simplesmente olhando uma moldeira ali. É errado usar moldeira? Não, gente, não é errado usar moldeira o guia multifuncional. Só que é obsoleto. Tudo fica obsoleto. Você evolui em todas as suas áreas da odontologia e na implantodontia continua usando o guia multifuncional. Entendeu? Por que não evoluir? É claro, se você acha que está tudo bom para você, beleza, fica do jeito que está. Agora, se tem alguma coisa pegando, por que não mudar? Né? E essa coisa pegando pode ser várias coisas. Posicionamento do implante, perda de implante.
definir prótese, né? Componente usar, plataforma usar, alguma coisa está pegando. Se eu falo sobre isso até hoje, é porque alguma coisa está pegando, alguma coisa ainda tem aí para aprender, tá? Então a gente começa a fazer dessa forma. Então tudo isso é planejado virtualmente, tá? Calculado direitinho, virtualmente. Isso facilita na hora da cirurgia, né? E aqui o planejamento dos implantes, angulação correta, tipo de componente, se vai nivelar osso, se não vai, independente, tá, gente? Se vai nivelar, se não vai, entendeu? Isso não faz diferença para o caso de protocolo, nesse caso aqui, tá? Nesse caso especificamente. É claro que o nivelamento ósseo, quando a gente fala de nivelamento ósseo, a gente fala pensando sempre na função do protocolo, né? Da resistência do protocolo, tá? Quando a gente fala de nivelamento ósseo. Bom, a ideia do nivelamento ósseo, todo mundo sabe disso, é a gente ter espessura suficiente, altura suficiente para a gente ter resistência da nossa prótese. E às vezes é necessário, às vezes não é necessário, tá? Mas os dois, da mesma forma, a gente vai trabalhar com o quê? Planejamento reverso. Sempre. E planejamento virtual. Todo mundo aqui, todo dentista tem acesso a scanner, mesmo que não tenha. Acesso à tomografia, entendeu? Acesso a centros de planejamento. Todo mundo tem acesso, entendeu? Só falta treinar. Só isso. Mais nada, para ter resultado. E aqui a gente tem o planejamento inicial. Tá? Qual a vantagem disso? Que eu posso mudar o que for. Se eu achar, por exemplo, que aqui, nessa situação, exemplo, tá, gente? Esses implantes, vou botar a linhazinha amarela, vou botar em vermelho, vou botar em rosa. Vamos supor que esses implantes tivessem ficado aqui, né? O cálculo. Eu teria que, de repente, diminuir esse protocolo para cá. Tá, beleza. Pô, mas tem chance de jogar esses implantes mais para distal, angular os implantes mais? Pô, tem chance, então a gente vai trabalhar. Porque esse desenho da prótese vai depender até mesmo do caso do seu paciente. Você vai trabalhar com 2 pré-molares nessa prótese? Vai trabalhar com um pré-molar só e um molar? Como é que é a oclusão desse paciente? Tudo isso baseado no planejamento reverso. Não somente no guia multifuncional. O guia multifuncional, ele serviu de base para o que a gente está fazendo hoje. Tá? Só que hoje a gente, não vou falar que evita o uso, mas a gente diminui o uso do multifuncional. Porque em 100% dos casos, no guia multifuncional, o que a gente precisa fazer? Em 100% dos casos no guia multifuncional. Alguém pode me ajudar aí, né? Ou ajudar a galera? Né? Em 100% dos casos, quando a gente utiliza o guia multifuncional, a gente obrigatoriamente, a gente precisa fazer algum tipo de retalho. Não é? Porque o guia multifuncional é apenas um guia de referência onde estará a sua prótese. Ele não é um guia de posicionamento de implante. Ele é um guia de referência onde será, né, basicamente, a sua prótese. Quando a gente trabalha com implantodontia guiada, grandes chances, não estou falando para todos os casos, da gente fazer protocolos sem retalho. Opa, ganhei tempo? Não ganhei? Né? Nada contra retalho, já deixei claro isso dezenas de vezes. Implantodontia guiada não significa cirurgia guiada não significa cirurgia sem retalhos, tá? Não é a principal função, a principal indicação da cirurgia guiada é te tornar mais preciso, tá? Não é deixar de fazer retalho, bem claro. É claro que hoje grande parte das cirurgias a gente faz sem retalho, né? Retalhos extensos, tá, gente? Retalho tradicional, tá? A gente até faz retalhos mais menores, né? Mostrei ontem na aula, mas vou repetir aqui, ó. Um casinho de pré-molar superior, né? Bacana. Podia fazer o retalho? Podia. Fiz só o extrator de mucosa, passar bem rápido. Tirei a tampinha de gengiva, fresa, implante
implante instalado e voltei com a mucosa na posição, tá? Só para vocês entenderem as possibilidades que a gente tem, tá? Pra vocês entenderem isso aí. Show de bola? Beleza? Opa, peraí. Show de bola. Né? Então é o seguinte, a gente consegue fazer sem retalho grande parte dos casos. E isso é uma grande vantagem da técnica, tá? Porque a gente é menos invasivo, a gente diminui o tempo cirúrgico, uma chance de pós-operatório melhor, né? Como eu falei, diminui o tempo cirúrgico. Muitas das vezes a gente pode até levar o mesmo tempo que a gente faria protocolo, né? Vamos supor que você leve não sei quanto tempo, é tão difícil calcular isso, porque a gente hoje já faz um pouco mais rápido, mas, por exemplo, uma cirurgia dessa aí, que já foi feita, ela levou 40 minutos, tá? Sim, mas só para colocar os implantes, tá bom? Então, assim, vamos supor que você leve um tempo X para fazer protocolo, né, somente a parte cirúrgica. Muitas vezes você vai levar o tempo que você levava para fazer somente a parte cirúrgica, para fazer a parte cirúrgica e a captura. É vantagem? Vamos supor que você leve 2 horas para fazer uma parte cirúrgica dessa. Tá? Não sei, tá, gente? Bem sincero, cada um no seu tempo, e aqui também não é se vira nos 30, não. Então, 2 horas é extremamente aceitável, 1 hora, 3 horas, o importante é fazer bem feito. Tá? Tanto faz. Bom, isso não é relevante. Tá? Mas vamos supor que você leve 2 horas para fazer somente a parte cirúrgica. Você tem uma grande chance de, em 2 horas, já ter feito a parte cirúrgica e já ter feito a captura da prótese. Entendeu? Então, isso é uma mega vantagem para a gente que faz implantodontia guiada. Deixar claro, a gente não faz cirurgia guiada, a gente faz implantodontia guiada. Cirurgia guiada é só colocar o implante na posição. Implantodontia guiada é desde o planejamento, cirurgia, escolha dos componentes, captura e finalização protética. Tudo digitalmente, tá? Tudo seguindo um fluxo digital, tudo seguindo um planejamento totalmente digital, tá? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é um caso de um colega, deixar claro isso para vocês. Casos que eu mostro aqui, muitos são meus casos, mas muitos são de colegas que já estão dentro do fluxo da implantodontia digital, tá? Que passaram por essa curva de aprendizado, né, e hoje já trabalham através de um fluxo. É um caso de aluno. Então, né, para vocês verem como é que muda. Quem nunca pegou um rebordo desse? Né? Molezinha. Né, um rebordo inferior, o que você faria normalmente? Guia multifuncional. Né? Molda o paciente, guia multifuncional. Né? Opera, fecha, tá? Ou faz carga, tanto faz. Entendeu? É assim que a gente faz, normalmente. Ou molda. Né? Como é que molda? Com o próprio guia multifuncional. Tá? Não vou ensinar aqui técnica de moldagem do guia multifuncional, que todo mundo sabe. Utiliza o guia multifuncional, vai lá, bota os transferentes, une todos. Depois de unidos todos ali, entra lá com o material de moldagem. Né? Depois de material de moldagem, faz a transferência da bolsão dos implantes. Não é nenhuma novidade para todo mundo aí. Tá? Isso é o que a gente faz mesmo. Bom? Tá? Quando a gente trabalha com implantodontia guiada, em casos como esse, eu até a moldagem eu evito. Depois, de repente, na moldagem dos transferentes. Olha que louco isso. Tá? Porque a gente tem muito mais recurso em mãos. Tá? Tudo isso baseado no planejamento reverso. Bom? Tudo isso baseado nisso aqui, ó. Planejamento. Opa, deixa eu diminuir a imagem aqui. Planejamento reverso. Tá? Voltando ao assunto. E aí, vamos operar, né? Guia em posição. Se você faz um guia multifuncional, faz um guia desse. Né? Muito mais estável, você não vai precisar nem tirar ele de posição, ele não vai movimentar, você não vai ter que ficar segurando ele com a mão para fazer a fresagem, você não vai ter que apoiar ele em osso, boa parte dos casos, e o guia está em posição. Né? Pronto, fresagem dos implantes,
tá? Bonitinho. E depois a transferência. E olha que legal disso. Tá? A gente utilizou o próprio prótese do paciente para fazer a transferência. Só que a gente não utilizou material de moldagem. Né? Por quê? Porque a prótese do paciente está copiando exatamente o rebordo. Se eu tenho uma cópia do rebordo, por que eu vou ter que botar um material de moldagem aqui? Esse rebordo ele foi escaneado. Né? Isso aqui foi tudo escaneado. Vou mostrar um modelinho rápido aqui para vocês. Ó, é o rebordo. Tá? Para que eu preciso moldar? Ganho tempo não moldando um caso desse? Ganho ou não ganho? Bastante, né? Ganho muito tempo quando eu não moldo um caso desse. Tá? Porque tá já conforme o planejado. A partir daí, moldagem, transferência. É o que você faz normal. Na verdade, eu não fiz a moldagem, eu transferi o posicionamento dos implantes. Porque a única função da moldagem com guia multifuncional é o quê? Copiar o rebordo, não é? Mas por que a gente copia o rebordo com guia multifuncional? Gente, eu gosto de participação. Não tem problema se falar besteira. Com certeza não vai falar. Tá? Besteira. Tá bom? Mas por que a gente usa um guia multifuncional? A gente molda com guia multifuncional pós cirurgia de protocolo. Simples. Tá? Porque o rebordo não vai ser igual a esse. Vai ser? Pós-cirurgia de protocolo, você vai ter um monte de ponto aqui, você vai ter um edema aqui, um edema ali, né? Então, o rebordo não é igual ao rebordo inicial. Se eu não tenho um rebordo igual ao rebordo inicial, eu preciso moldar isso para ter referência para o laboratório. Concorda comigo? Não estou falando nenhuma novidade. Tá? Por isso que eu preciso copiar. Agora, se eu tenho um caso desse, onde eu não faço nenhum retalho, onde eu só tenho 4 furinhos, 5, 6, independente de quantos vocês vão utilizar ali, seja ele superior ou inferior, entendeu? Onde eu tenho grande parte do meu rebordo íntegro, e eu já tenho uma cópia desse rebordo que foi feito através de um escaneamento, de uma prótese, né, o escaneamento do próprio modelo do paciente, a única coisa que eu preciso copiar, tá, é o posicionamento dos implantes. Não preciso copiar o rebordo, porque o meu rebordo está íntegro, basicamente. Tá? Ficou claro isso para vocês? Bom, e eu tenho justamente essa imagem aqui, dos implantes ali, já a transferência dos implantes. Entendeu? Precisa de scanner para fazer isso? Não. Precisa ter um software foda para fazer isso? Não. Precisa morar em grande centro para fazer isso? Não. Entendeu? Onde você está aí. Se sua cidade tem 8 mil habitantes, você tem 5 milhões de habitantes. Ou até mais. Não faz diferença. O importante é você conhecer o fluxo. Entendeu? E tá aí. Desculpa, gente, beber um pouco de água aqui. Lembrando, semana da implantodontia esse erro, semana que vem. Começa segunda-feira, 23 a 27 de 1. Beber um pouco de água aqui, que o bicho tá pegando. Né? Bom, ficou claro isso pra galera? Né? O quanto a gente ganha quando a gente entra num fluxo digital, o quanto de previsibilidade vocês podem ter quando a gente trabalha com uma implantodontia guiada, o quanto você diminui a margem de erro a partir do momento que eu tenho um planejamento extremamente preciso. Bati aqui, tá tremendo a parada. Entendeu? Não fica
mais tranquilo de trabalhar dessa forma? Fica, não fica? Entendeu? Então, queria deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Quando a gente faz implantodontia guiada, quando a gente fala de trabalhar sem erro, e a gente ter os recursos necessários para diminuir muito a margem de erro. Porque o erro, gente, da gente começa lá na frente, lá no planejamento reverso. Entendeu? Quando a gente olha uma tomografia, tá? Agora, se a gente tem recurso para fazer tudo isso previamente, fazer todos os cálculos, isso eu estou falando num caso de protocolo, mas imagina casos unitários, fala assim, implantodontia guiada é só para casos múltiplos. Não é, né? Vamos fazer, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se um caso, você é a mão livre aqui, a mão livre, fazer um caso desse. Se você erra um implante distal desse, angulação, só a angulação do implante, tá? Ou ele veio mais para lingual, ou mais para vestibular, enfim, tá? Se você erra uma angulação desse implante, como é que você corrige isso depois, proteticamente? Né? Você corrige utilizando componentes angulados. É assim que você corrige, não é? Você botou o implante lá, ele era para sair reto, vou dar só um exemplo aqui, bem grosseiro, assim, ele era para sair reto, não saiu reto, saiu mais angulado, você vai lá, corrige com componente angulado. Não é isso que a gente faz? Isso eu estou colocando em casos extensos, tá? Agora, se eu pego um caso unitário, eu vou voltar com esse caso aqui, vou botar esse caso na posição. Se eu erro o caso unitário, se eu erro a angulação desse implante aqui, vamos supor que esse aqui é um premolar, tá fácil. Agora imagina um incisivo central. Eu planejo ali, vamos supor, eu planejo uma prótese parafusada no incisivo central, né? Que o meu implante tem que sair a nível de borda incisal. Se eu erro a angulação do implante, se esse implante vai mais para vestibular, como é que eu corrijo isso? Componente angulado e estético. Então, a implantodontia guiada está aqui justamente para isso, para a gente minimizar a chance de ter erro nos nossos casos. Quando eu falo de implantodontia sem erro, isso é real oficial. É o que a gente menos quer. Quando você pensa num caso de implante dentário que você vai fazer, qual que é a última coisa que você quer que aconteça? Você não quer errar. Né? Implantodontia não tem borracha, né? Então você precisa, obrigatoriamente, ter os recursos necessários para trabalhar isso e passar por uma curva de aprendizado. Isso que a implantodontia guiada faz. O que eu mostro para os colegas, a gente chama implantodontia guiada, não é só cirurgia guiada. Cirurgia guiada é apenas um detalhe do que a gente mostra para os colegas. A gente mostra uma implantodontia guiada, todo passo a passo. Como escolher os componentes, como definir melhor o posicionamento dos implantes, baseado no planejamento reverso. Para você ter mais segurança para tratar qualquer caso de implante dentário. É isso que a gente quer. Tá? Beleza? Voltando ao nosso assunto aqui. Opa. Voltar aqui, a gente estava lá, né? Então, eu falei sobre planejamento reverso. Vamos ver se vai dar tempo a gente falar tudo hoje. Se não der para a gente falar tudo hoje, a gente vai falar outro dia, né? Qual horário aí também. Bom. Torque. Né? Toda vez que você vai lá, faz um protocolo, você quer um posicionamento do implante correto, você quer dar torque, não é que você quer dar torque, a gente dá torque, né? Você quer que tenha torque para que você consiga fazer carga, né? Pré-requisito básico de carga, na verdade são dois, tá? Na minha opinião, dois pré-requisitos básicos para a gente ter carga. Primeiro, torque, estabilidade, perdão, três, desculpa. Torque e estabilidade. Torque e estabilidade são coisas diferentes, né? Torque, estabilidade e posicionamento do implante. Você já corrigiu o seu posicionamento do implante utilizando o implantodontia guiada, só que você quer torque, tá?
Então você precisa, até mesmo no momento da fresagem, entender isso, tá? A cirurgia guiada, vou voltar numa aula que eu dei esses dias aqui, deixa eu achar aqui. Pronto, vou voltar aqui nessa aula aqui, tá? Falei esses dias, vou até mudar aqui a parada. Opa, se voltou, beleza. A cirurgia convencional, a gente faz o quê? Essa aqui é uma cirurgia convencional, tá, gente? Esse primeiro aqui, ó, vou aumentar aqui. Bom, vou tirar aqui. Tirar esse implantezinho daqui. Pronto. Beleza? Quando você faz uma fresagem convencional, opa, sempre vou botar de lado, né? Quando você faz uma fresagem no osso convencional, existe uma grande chance, quando a gente faz esse tipo de fresagem, a mão livre, de, né, de a nossa broquinha ir para um lado e para o outro, enfim. Bom, isso é muito comum de acontecer. Por isso que muitas das vezes a gente tem o início do alvéolo um pouco mais alargado do que o final dele, né? Porque a broca escorrega, quando você vai entrar aqui, ela escorrega para um lado, escorrega para o outro. E toda vez que você faz esse movimento de entra e sai, ele nunca é ele é preciso no mesmo sentido. Normalmente você vai fazer esse movimento, você vai pegar numa parede distal, você vai fazer esse movimento, vai pegar numa parede mesial, ou lingual, ou palatina, ou vestibular, enfim, esse movimento. E você acaba alargando o alvéolo cirúrgico, a mão livre, tá? Isso faz com que a gente tenha, muitas vezes, um alvéolo de diâmetro maior que o necessário para a gente instalar o implante. Acontece, né, gente? Quem nunca foi instalar um implante, quem nunca aconteceu isso, nunca fez implante, tá, gente? Esses dias aconteceu até com uma colega minha, tá? Quem nunca foi botar o implante lá, na hora que foi travar, viu que o implante não ia travar, teve que tocar para um implante de maior diâmetro, né, para ter travamento, né? Ah, isso aconteceu porque o osso é mole? Pode até ser, entendeu? Mas normalmente que você fez uma sobrefresagem e isso acaba fazendo com que o seu alvéolo fique maior, tá bom? Na guiada, como eu tenho um anteparo, não um anteparo, né, um dispositivo que impede que eu faça esses movimentos laterais, assim, para lá e para cá, que é a anilha, não é novidade para ninguém. O que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Eu tenho essa anilha, eu dificilmente eu vou conseguir, digamos assim, alargar esse alvéolo, entendeu? Então, meu alvéolo vai estar mais preciso. Se o meu alvéolo está mais preciso, qual a chance do meu implante entrar um pouquinho mais apertado aqui? Se ele entra mais apertado, eu tenho uma chance maior de ter torque, não é? Então, hoje, com a implantodontia guiada, a gente tem muita chance, a gente tem chance para trabalhar torque melhor. Deixa eu responder uma pergunta de um colega no YouTube, tá, gente? Tem gente no YouTube também. Qual programa que você utiliza para o planejamento? Cara, existem vários programas para planejar, tá? Tem os pagos, na verdade todo programa é pago de alguma forma, tá bom? Um você adquire gratuitamente, mas se você for ter que exportar os guias cirúrgicos, você vai ter que acaba pagando por isso, tá? Mas normalmente a gente planeja inicialmente todos os casos. Primeiro a gente pode utilizar o próprio visualizador de tomografia que vem da tomografia, vem da radiologia. A radiologia manda um visualizador de tomografia, a gente planeja lá, tá? Dentro do visualizador, problema nenhum. Isso é o que eu aconselho inicialmente, tá? Para vocês terem uma ideia. E depois a gente vai evoluindo, tá? Vai evoluindo para um software tipo um Blue Sky. Não é novidade, o que eu estou falando aqui não é novidade, vocês podem adquirir, tá? E a partir daí, isso softwares já mais, digamos assim, as Ferraris, né? Que são os softwares pagos, tipo o Implant Studio, tipo o Nemo,
né? Tipo um Exoplan, enfim, são softwares que a gente já faz, mas eles possuem mais recursos. Mas inicialmente o próprio visualizador de tomografia já consegue planejar, tá? E depois vai evoluindo para um Blue Sky. Tá? O Blue Sky, na minha opinião, é um excelente software onde você tem mais recursos, tá? Mas exige também uma curva de aprendizado muito maior, tá? Pode usar qualquer um desses aí, beleza? Espero ter respondido a sua pergunta, Felipe Batista. Vou botar até aqui, ver se eu consigo colocar aqui. Aqui eu acho que eu não consigo colocar. Deixa eu ver. Não. Beleza. Tá? Ficou claro aí? Tranquilo? Valeu? Se ficou claro, Felipe, manda um ok aí. Ficou claro, show de bola. Né? Bom dia. Doutor Marcelo. Fala, Marcelo. Beleza? Marcelo lá de Campos. Show de bola. Tá? Então, normalmente você tem, voltando ao assunto, você tem a chance de ter um implante que entra mais arrochado, digamos assim. Né? Então, você tem uma chance de torque maior. Tá? Ficou claro isso para vocês? Se eu tenho uma chance de torque maior, eu tenho uma chance maior de ter carga. Né? Pré-requisito para torque, perdão, pré-requisito inicial para carga é torque. Né? Com certeza. Tá bom? Então, a gente precisa, a gente consegue isso com um implantodontia guiada, onde eu não tenho variação do meu alvéolo cirúrgico. Gente, a importância da implantodontia guiada é muito é crucial isso, né? Assim, vamos lá, vamos pegar aqui novamente, né? Se eu tenho um alvéolo que não é tão preciso, né? Qual que é a chance, né, muitas vezes, desse implante ficar mal posicionado, inclinado para um lado ou para o outro? Não vou falar mesial distal, mas assim, inclinado para um lado, você não tem um paralelismo, né? Porque eu não tenho um alvéolo tão preciso, tá? Bom, agora, se eu tenho alvéolos precisos, e no caso aqui unitários, né? Quer ver? Agora, imagina se eu... Vou botar aqui para facilitar para vocês. Né? Quantas vezes, de repente, vocês fizeram... vamos supor que isso aqui é um implante... Outro implante. Vou botar duplo aqui, não vou nem falar aqui. Né? Quantas vezes um implante, muitas vezes, não ficou assim, um ou outro? Né? Um do lado do outro. Né? Então, cara, agora, e se eu puder... Claro, né? Em alguns casos a gente precisa inclinar propositalmente para conseguir um braço de alavanca, igual o caso de protocolo. Agora, pô, se eu conseguir, cara, na boa, ter a chance de ter todos os implantes funcionados certinho, faz sentido para vocês? Cara, claro que faz. Né? Quem quer não ter quem quer ter mais segurança para tratar qualquer caso sem erro? Imagina um caso desse, um paralelo certinho do outro, você trabalhar com 2 munhões universais, por exemplo, quem gosta de trabalhar com munhão universal, onde você tem os 2 componentes certinho paralelos. Entendeu? Não é mais tranquilo de trabalhar? Claro que é. Né? Ah, pode ter inclinado? Posso inclinar aqui? Sim, isso acontece. Quando a gente inclina na implantodontia guiada, a gente inclina propositalmente, inclina com consciência. Uma coisa é você deixar seu implante torto, inconsciente, né? Você não quer deixar seu implante torto. Concorda comigo? Você não vai para a cirurgia deixar ele torto. Uma coisa é você deixar seu implante torto, inconsciente. Outra coisa é você deixar seu implante torto, entre parênteses, né, inclinados, conscientemente, baseado num planejamento reverso. Entendeu? Uma coisa é diferente da outra. Não, esse implante vai ficar inclinado, sei lá, tantos graus, porque eu preciso, de repente, fugir de um seio maxilar. Cara, isso não é erro, isso é uma inclinação, isso é acerto. Entendeu? Você inclinou propositalmente, baseado no planejamento reverso, de tal forma que não comprometesse a sua prótese.
E com isso você evita um enxerto, evita um monte de coisa, tá? Isso somente com a implantodontia guiada você consegue executar. Beleza? Tá? E quando eu tenho um alvéolo mais preciso, como eu falei, tá? A gente consegue um torque melhor, né? Ou maior. Vou falar melhor, porque cada empresa trabalha com torque X, né? Mas é claro que existe um torque mínimo para carga, todo mundo sabe disso. Né? A gente consegue trabalhar com um torque ideal, que a gente consiga fazer uma carga. Entendeu? Caso que eu mostrei aqui agora, deixa eu voltar nele lá. Esse caso é para carga. A gente já transferiu. Se transferiu, é para carga. Você acha que esses implantes deram torque? Claro. Porque foi feita uma fresagem correta, calculado certinho. Os implantes foram calculados baseado protética, na prótese definitiva do paciente, né? Ou pelo menos do desenho da prótese definitiva. Tá? E a gente consegue fazer tudo depois da sequência, eliminando, às vezes, até etapas. Né? Não vou moldar aqui. O que eu vou moldar? Não preciso. Eu já tenho o meu rebordo íntegro. Ah, mas você fez 4 furinhos aqui. O que vai ficar para cima é componente protético. Não interfere. Você vai moldar a plataforma de componente. Sacou? Por isso que isso aqui não faz diferença. Via de regra, a gente quer componente protético, pelo menos a nível gengival, né? Para protocolo. Né? Para facilitar a higiene do paciente, né? Um monte de coisa. Via de regra. Para deixar o protocolo, como diz a doutora Evelyn, autolimpante. Né? Então a gente quer isso. Para ele ser autolimpante, o meu componente tem que ficar no mínimo a nível ósseo. Perdão, a nível gengival. Né? Se ele ficar subgengival, uma chance muito grande de dificultar a higiene desse caso. E com a implantodontia guiada, a gente consegue definir até os componentes em relação a isso. Vai ficar 1 milímetro, meio milímetro, 2 milímetros, enfim, de acordo com o seu planejamento reverso. Beleza? Pessoal, terminando, lembrando que eu vou falar uma parada aqui que me perguntaram ontem. Dizem, cara, eu assumi o compromisso de estar aqui toda semana, de manhã cedo, falando com vocês. Tem gente que eu conheço e tem gente que eu não conheço. Entendeu? Mas esse é o meu compromisso de estar aqui. Entendeu? Pelo menos 2 vezes na semana. Essa semana eu vou estar 5. Entendeu? Hoje é a 3ª vez, tem quinta e sexta ainda. Entendeu? Semana que vem volta de novo, 2 vezes por semana. Tá? Esse é o compromisso que eu assumi, sabe quando? Em janeiro de 2021. Então vai fazer, tem 2 anos que eu estou aqui toda semana de manhã. Pelo menos 2 vezes na semana. Para falar. Como é que surge tanto assunto? Velho, tem assunto pra caceta. Entendeu? Porque o assunto não é só baseado na teoria. O assunto é baseado no que o colega tem de dificuldade, no que você tem de dificuldade. Aí a gente vai e avalia isso e cria o tema para isso. Entendeu? Então, estou aqui com vocês toda semana, pelo menos 2 vezes na semana. Beleza? Quem ainda não se inscreveu, Semana da Implantodontia Sem Erro, semana que vem. Conteúdo mega denso, somente para inscritos. Bom? Fora isso, boa quarta-feira para todo mundo. Bom trabalho, sucesso nos casos de vocês. Tem dúvida? Manda aí para mim no Instagram ou no YouTube, enfim, que a gente conversa sobre isso. Grande abraço para todo mundo, tenha uma boa semana e fui!